Mas tá. Se inscreva no meu canal e se você gostar, dê um joinha, compartilhe, deixe seu comentário. Isso é bom demais da conta. Quem são os nossos leitores? Sobre isso, o Machado de Assis tem uma frase muito interessante. Ele diz assim: os leitores pensam com razão que são apenas filhos de Deus, pessoas, indivíduos. O que mais que o Machado de Assis diz? O Machado de Assis diz também que os leitores são uma outra certa coisa, uma coisa nova, metafórica, original. Nós não podemos definir os leitores. Quando escrevemos, às vezes pensamos, estamos escrevendo para crianças. Não, nós estamos escrevendo para jovens. Eu acho que não, eu acho que esse texto é para adultos. Mas, na verdade, nós não sabemos quem são esses leitores. E são pessoas surpreendentes, que têm desejos tão diversos. Então, o importante é cada um de nós dizer a sua verdade e sonhar. Sonhar que cada livro encontre os seus leitores. E o que mais que a gente pode dizer sobre isso? Sobre a conquista dos leitores. Mas quem são os leitores? O José Saramago disse: dentro de nós há uma coisa que não tem nome. Isso é o que somos. Quer dizer, cada um de nós é algo que não tem nome, é algo totalmente desconhecido. Então, conquistar leitores não é nada fácil. Mas o que a gente pode fazer? Se nós não sabemos quem são eles, o que eles querem. Eu aqui balançando nessa rede, aqui em Brasília, estou passando uns dias aqui em Brasília, visitando meus filhos, meus irmãos, minhas irmãs, meu neto, tomando todos os cuidados. A gente se encontra sempre com máscara, a gente usa álcool em gel o tempo todo, a gente continua se cuidando. Mas a gente está matando a saudade. Então eu estou aqui pensando, continuo pensando nos leitores, nos livros e como conquistar os leitores. Se eles são pessoas tão surpreendentes, tão misteriosas, tão metafóricas, como disse o Machado de Assis. O que a gente pode fazer? Eu vou dizer algumas coisas que a gente pode fazer. Então o que a gente pode fazer para conquistar os leitores? Para estimular as crianças e os jovens a ler mais. Eu anotei aqui algumas dicas. Por exemplo, junto com as crianças e os jovens, frequentar bibliotecas, livrarias e feiras de livro. Incentivar cada leitor a montar a sua própria biblioteca, a adquirir seus livros de preferência e, em sua casa, por mais humilde que seja, ter uma pequena estante. Uma estante onde ele vai colocar, ou ela vai colocar, seus livros queridos. Aqueles que ele ou ela escolher. Estimular a ilustração de textos prediletos. Ou seja, depois que o jovem ou a criança ler algum livro e disser que gostou muito, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma ilustração, vai fazer um desenho sobre aquela história, sobre aquele poema. Um desenho que foi inspirado por alguma frase, por alguma cena, por alguma fala de algum personagem ou inspirado num verso de um belo poema. O que mais que a gente pode fazer? Mas a gente pode estimular as crianças e os jovens a conversarem sobre o projeto visual do livro, o tipo de ilustração, o tipo de letra, qual é o estilo
do autor das ilustrações. O autor das ilustrações de livros para crianças, de alguns livros para jovens, o autor das imagens, ele é tão importante quanto o autor das palavras, quanto o autor dos textos. E a gente está vendo que hoje em dia há cada vez mais a importância de ver essas duas linguagens, a linguagem verbal e a visual. Ou seja, essa parceria de linguagens entre a palavra e a imagem, o verbo e a imagem. Ou seja, uma parceria verbo-imagem. Essa parceria é de uma riqueza imensa, principalmente nos livros para crianças. Então, uma forma de estimular a leitura, de criar leitores, de formar, de atiçar os leitores, é fazer com que crianças e jovens observem com muita atenção cada desenho, cada traço daquele criador ou daquela criadora das imagens, o autor ou a autora das imagens. E é interessante a gente pensar num detalhe importante. Qual é? O detalhe importante é que as palavras contêm imagens e as imagens contêm palavras. Isso é lindo, porque quando você lê uma frase, você vai ver imagens. Se eu digo, o menino saiu correndo, você tem a ideia clara de um menino correndo, você vê a imagem desse menino correndo. E ao mesmo tempo, quando você vê o desenho, a ilustração, a imagem de um menino correndo, você pensa também nas palavras que moram nesta imagem. Portanto, tão importante quanto a imagem é a palavra e vice-versa. E há um detalhe muito importante que eu não posso esquecer, é que há uma luta, uma briga entre pessoas que falam assim: o livro impresso acabou. Será que o livro impresso está com os dias contados? Será? O que há de instigante e provocador na disputa entre livro impresso e livro digital? Essas perguntas permeiam discussões em congressos e encontros literários. O que se pode afirmar, sem dúvida, é que o livro de papel, devido ao seu aspecto histórico e consolidado no âmbito do afeto, a importância dos laços de afeto, o livro de papel segue tendo a preferência de muitos. E o livro digital é excelente para quem viaja e não deseja carregar muito peso na mala, não é mesmo? Como se diz em Minas, não é mesmo? O texto literário para jovens adultos e adultos não sofre alterações quando viram um livro digital. Já os livros para crianças e jovens, quando eles têm no formato digital uma intertextualidade, uma conversa entre texto e imagens, as crianças e os jovens têm muita familiaridade com isso e eles recebem muito bem essa intersecção, esse diálogo entre linguagem verbal e linguagem visual. O que mais que eu posso dizer para vocês hoje? Posso dizer que o livro é um objeto mágico e que é uma grande felicidade viver essa magia da leitura. Não tenhamos angústia, não tenhamos pressa, e tenhamos angústia sim, e tenhamos pressa, porque
é importante que o mais cedo possível, olhem só a dicotomia, ter pressa, ter angústia, não ter angústia, essas coisas fazem parte da complexidade humana e é fundamental que, pelo menos eu penso isso, que é fundamental que a gente proporcione o mais cedo possível na criança e no jovem a felicidade de ler.